A verdade sobre a cura da calvície. Olha que beleza. Olha, eu tô precisando, inclusive, a cura da calvície, quando teremos uma solução definitiva contra a queda de cabelo. Isso o que diz a ciência. O que a ciência, a BBC Brasil e todo mundo fez uma pesquisa dos últimos experimentos físicos, químicos e tudo mais sobre a calvície. E olha que interessante. Chegaram à conclusão que estamos muito próximos de conseguir a cura da calvície. Será? E eu, esses dias atrás, estava também, mas eu fiz o meu próprio tratamento. Inclusive, na Hotmart tem lá meu curso com o minoxidil. É uma coisa específica minha. Mas aqui, na BBC, eu quero ler também, que me interessa. Né? Eu também, o cabelo é sempre um pouco vaidoso, é legal ter o cabelo, eu gosto, pelo menos. E fico feliz que está voltando. Eu era 100% calvo. Ainda não estou bem, mas eu era 100% calvo praticamente. Estava. E hoje voltou praticamente 100%. Então, ou 80%, mas voltou. Vamos começar a leitura então desse artigo científico sobre a calvície, a cura da calvície. Será que os cientistas estão próximos de encontrar essa cura? Nós não estamos falando em tratamento, nós estamos falando em cura mesmo. Então é o que vai acontecer definitivo. Coloca para mim do lado ali, por favor, Monique. Muito bem, agora vamos lá. Ler a matéria. A cura da calvície quando teremos uma solução definitiva contra a queda de cabelo. Vamos lá, então. Olha, a reportagem foi feita por André Biernaff, da BBC Brasil, em Londres. André Biernaff. O André, ele fez um artigo em causa própria. Eu acho que ele estava pesquisando para ele ali e acabou saindo. Mas ele é sensacional, um dos melhores jornalistas da BBC do mundo todo, não só da BBC Brasil. Ele é excelente. Pelo menos aqui quando eu leio sabendo que a coisa é legal. Que o artigo é legal. Vamos lá, 18 de outubro de 2026, ele é novinho esse artigo. Vamos lá. As próximas 2 décadas devem trazer uma série de boas notícias para as pessoas que se incomodam com a própria calvície. Segundo estudos publicados recentemente e projeções de especialistas consultados pela BBC News Brasil, tratamentos definitivos contra a queda de cabelo deverão chegar ao mercado neste período. Nossa, que legal, olha só. A promessa de vez são as terapias gênicas, não conheço, que seriam capazes de atuar em genes relacionados à alopecia androgenética, nome do tipo de calvície mais frequente, e a clonagem de fios de cabelo para uso de transplantes capilares. Embora uma cura de calvície ainda não passe de uma possibilidade futura, isso não significa que essa área ficou sem novidades nos últimos anos. Os avanços mais recentes nas ferramentas de diagnóstico e nas opções de tratamento permitem que médicos e pacientes obtenham resultados cada vez mais satisfatórios, principalmente se o quadro é detectado logo cedo quando as terapias se tornam mais efetivas para frear o processo. Conheça a seguir as principais candidatas à cura para a calvície e como os especialistas lidam com esse problema atualmente. Olha, isso é importante. Vamos ver, então. A esperança está nos genes. Estimativas mais recentes apontam que na faixa dos 50 anos chega da metade das pessoas, tanto homens quanto mulheres, apresentam algum grau de calvície. Ixi, não, mas eu fiquei com uns 20 e pouco. Pelo lado feminino, a estatística parece surpreendente, mas do cabelo nelas ocorre na região central, onde é geralmente feita a divisão do penteado. Com isso, fica mais fácil esconder as regiões com pouco cabelo, explica a médica Fabiane Molinari Brenner, diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia SBT. Em homens, por outro lado, a calva aparece na fronte, as populares entradas, e no concuruto. Por isso, ela fica mais visível logo nos primeiros estágios. Como mencionado anteriormente, o tipo de calvície mais comum é a alopecia androgenética. Ela está relacionada a 2 fatores principais. Primeiro, o histórico familiar e alguns genes passados de geração em geração. Segundo, ações de hormônios chamado dihidrotestosterona, DHT, um derivado da testosterona que pode gerar a perda dos fios no couro cabeludo. E uma das primeiras promessas contra o tipo de calvície está justamente no DNA. Nos últimos anos, pesquisadores estudaram a fundo os principais genes responsáveis pela evolução da careca. A partir dessas investigações, no ano passado, uma equipe da Universidade da Califórnia em Irvine, nos Estados Unidos, descobriu uma proteína chamada
BE3, que tem o potencial de estimular o crescimento capilar. A ideia ainda em testes iniciais é encontrar a maneira de aplicar essa substância em couro cabeludo de modo a fazer os fios voltarem a brotar na cabeça. Será que é parecido com o minoxidil? Uma possível via de administração via disso seria a tecnologia de mRNA. Isso aqui é da vacina. É a mesma utilizada para a vacina. Mesmo utilizada para a vacina contra a Covid-19. Seguindo essa ideia, uma eventual vacina mRNA contra a calvície teria instruções para que as próprias células do corpo produzissem a proteína SCU-BE3, o que levaria ao crescimento do cabelo. Olha que avanço! Outros grupos de trabalho trabalham com a ideia de intervir diretamente nos genes relacionados à perda de cabelo para, quem sabe, reverter a ação deles. O temor, segundo Brenner, é que esses trechos de DNA que influenciam a calvície podem estar relacionados a diversas funções do organismo. Portanto, é preciso ter bastante certeza que mexer neles não causará efeitos colaterais em outras partes do corpo. O médico Luciano Balasanti, presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia, especialidade médica em estudo dos fios de cabelo, o couro cabeludo e dos pelos, destaca outra linha de pesquisa. Alguns trabalhos descrevem uma substância chamada osteopontina, que aparece naquelas verrugas escuras peludas. Detalha aí. Nossa, a ideia é entender que a osteopontina estimula os folículos pilosos, estruturas onde nascem os fios das verrugas, de modo a fazer crescer pelo ali, completa a expressão. Que inteligente! É verdade, apesar de ser meio feio nessas verrugas que nascem pelos, assim, mas eles tiveram a ideia de como é que uma verruga nasce pelo, então nós podemos entender como isso acontece e podemos jogar pro cabelo. Olha, bom. Por fim, uma terceira perspectiva futura para lidar com a calvície é a clonagem de fios. Atualmente, o transplante capilar, método que transfere folículos pilosos de uma área doadora para regiões da cabeça onde os fios rareiam, é feito a partir de material retirado do paciente. Isso representa uma limitação, pois é preciso colher cada folículo do próprio indivíduo e depende do estágio da alopecia, pode ser que a área doadora esteja reduzida. A clonagem de fios por meio de técnicas com células-tronco pode ampliar a oferta de folículos por uso em transplante. Embora essas possibilidades terapêuticas representem uma eventual solução para a calvície, todas elas ainda estão em fase de pesquisa e precisam ter segurança e eficácia comprovadas por meio desses testes clínicos que durarão alguns anos. Não tenho dúvidas de que a terapia gênica seja a solução definitiva para a calvície, mas, no entanto, ela não passa de uma ficção, opina bastante. Os médicos ouvidos pela BBC no Brasil estimam que, depender do avanço dos estudos, esses novos tratamentos devem ficar disponíveis daqui 15 anos. Poxa vida. Mas enquanto esse dia não chega, o que está disponível hoje para lidar com a perda do cabelo? Freio na queda. Brenner aponta que o melhor momento para procurar um médico é logo nos primeiros estágios dos fios. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor será o resultado do tratamento, diz ela. É possível buscar a avaliação de um dermatologista assim que você percebe um afinamento dos fios quando o couro cabeludo começa a queimar durante o dia do sol ou quando é possível ver o reflexo da luz no elevador da cabeça. Exemplifica o especialista. De acordo com a diretora da SBD, os métodos de diagnóstico da calvície evoluem bastante nos últimos anos. Foram lançados aparelhos que conseguem avaliar em detalhes a espessura do fio no próprio consultório. Outra opção é enviar amostras dos bulbos capilares para a biópsia em laboratório que determina a precisão, a origem e o tipo de calvície. Essa etapa do diagnóstico é primordial para escolher o melhor tratamento para cada caso. Bastante destaca que a calvície hoje recebe uma abordagem multifatorial. Temos que levar em conta os fatores como o estresse, a ação de hormônios e tudo que impede o funcionamento do folículo. Diz ele, atualmente o tratamento médico de alopecia androgenética se baseia em 2 pilares. Primeiro, os bloqueadores hormonais, uma classe de remédios que impedem a ação do DHT. O representante mais conhecido desse grupo é a finasterida. Corrigindo. Nas mulheres, o uso de bloqueadores hormonais precisa ser feito junto com o anticoncepcional. A ideia é impedir uma gravidez, pois esses fármacos afetam gravemente o desenvolvimento do bebê. Nossa, como é forte, hein? Então, entre os pacientes que vão usar finasterida, há um temor sobre os efeitos colaterais, principalmente na diminuição do desejo sexual. Pelas evidências disponíveis, esses remédios não interferem na fertilidade ou na libido, mas alguns pacientes percebem uma redução no volume de ejaculação, aponta Brenner. Importante, a medicação precisa ser prescrita por um especialista e tomada por um acompanhamento profissional de saúde. O segundo pilar do tratamento da calvície é o minoxidil. Essa medicação foi desenvolvida em 1960 e 1970 para tratar a pressão alta.
Com o passar do tempo, porém, os pesquisadores observaram que ela tinha um efeito colateral curioso: estimular o crescimento de pelos no corpo. A partir disso, foram desenvolvidas versões em loção, gel ou espuma de remédio que são aplicadas diretamente no couro cabeludo. Ele dilata os pequenos vasos sanguíneos da região e trazem vitaminas, sais minerais e outros nutrientes para o bulbo capilar, explica bastante. Dessa maneira, o bulbo fica mais forte e nutrido e permite uma sobrevida extra ao fio de cabelo. É isso mesmo. Inclusive, quando eu passei, ele derruba o cabelo, que está mais velho, e faz com que os estágios de crescimento do cabelo acelerem. Mas, para isso, eu fiz o meu próprio tratamento, inclusive esse curso está lá na Hotmart. Tem também, acho que, alguma coisa no YouTube, se não me engano. Mas eu fiz esse curso. Também tem no TikTok também, eu coloquei isso no TikTok. Como eu fiz para potencializar o corpo e potencializar o uso do minoxidil. Para mim foi excelente. Uma polêmica recente relacionada ao minoxidil tem a ver com a versão do comprimidos do remédio. Alguns pacientes preferem tomar o fármaco pela boca ao invés de aplicá-lo diretamente na cabeça. Eu o fiz diretamente na cabeça. Mas essa prática pode trazer alguns problemas, como o presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia bastante contraindica a prática. A nossa própria agência regulatória Anvisa proíbe o medicamento uso oral para uso estético. Além disso, há riscos de efeitos colaterais, como queda de pressão arterial, crescimento excessivo de pelos no corpo e alterações cardíacas, argumenta ele. Nossa. Brenner pondera que o minoxidil até pode ser usado em alguns casos, se houver indicação médica para isso. Alguns trabalhos publicados apontam que as versões tópicas aplicadas no couro cabeludo e oral, se bem utilizadas, trazem resultados semelhantes, avaliaram. Mas é preciso pensar nas desvantagens dos comprimidos e discutir o uso com o paciente. Se essa for realmente a melhor opção, começamos por uma dose bem baixa e aumentamos aos poucos para testar a tolerância e o risco de efeitos colaterais, detalha o dermatologista. É verdade, quando eu tomei o minoxidil pelas primeiras vezes, eu senti como se estivesse fazendo talvez uma hemodiálise, alguma coisa assim. Eu simplesmente caí fraco. Em pacientes com doenças cardíacas, a atenção deve ser redobrada. O tratamento com o comprimido de minoxidil depende da avaliação e liberação de um cardiologista, diz ela. Brenner aponta que, além dos bloqueadores hormonais e do minoxidil, existem tratamentos não invasivos com luz e laser que aparentam alguma evidência de eficácia. Não acredito. Elas são aplicadas por meio de capacetes ou tiaras que têm efeito anti-inflamatório e estimulam o crescimento dos fios. O transplante capilar também pode ser uma opção em alguns casos, desde que exista uma indicação médica e uma boa área de doação para fazer a retirada dos folículos que serão reimplantados. Outras possíveis abordagens também estão à venda em farmácias e são disponibilizadas em clínicas, mas antes de usá-las é importante buscar a avaliação de um dermatologista para ver se elas podem de fato ajudar ou não fazer sentido para o seu caso específico. A médica diz que durante as consultas é importante alinhar as expectativas sobre os resultados possíveis. O paciente não vai recuperar 100% dos fios ou voltar a ter cabelo que possuía aos 12 anos de idade. O primeiro passo do tratamento é estabilizar a situação. Em segundo lugar, vamos tentar melhorar aos poucos a cobertura do couro cabeludo, conclui ela. Foi exatamente isso que eu fiz, que eu consegui fazer com o minoxidil. Para mim deu certo, mas não só o minoxidil, também foi toda uma qualidades e tudo mais que eu fiz. Várias coisas que eu associei ao minoxidil: atividade física, boa alimentação, também positividade mental e várias coisas que eu fiz e fiz esse curso que potencializa o resultado do minoxidil. Esse minoxidil não é contraindicado, esse que eu disse, que o spray não é contraindicado, você pode comprar normalmente na farmácia e para mim deu muito certo. Não sou eu aqui que vou dizer para tomar qual você vai tomar, mas simplesmente para mim deu e para muitas pessoas também pode ser que dê certo. Espero que você consiga.